Eu sou a Fabiana e tenho 36 anos. Eu sou a Nayomara, tenho 35 anos, nós temos 2 filhos, Salomão e Felipe. Então a gente se conheceu há 10 anos atrás, em uma festa GLS. Foi amor assim à primeira vista, né? E 15 dias depois a gente já estava namorando. E menos de 11 meses a gente resolveu morar junto. E conversando, a gente sempre teve a vontade de ter filhos. E foi uma vontade em comum de termos filhos adotados, né? A gente decidiu adotar. E para adoção, para ser adoção no nome das duas, ter duas mães, a gente teve que fazer união estável. E fazendo união estável, a gente entrou com o processo na vara da nossa cidade. O juiz liberou, foi a primeira vez que ele liberou um casal de mulheres para fazer a adoção na cidade e ficamos aguardando, né? No meio desse tempo, que já tinha uns 3 anos e meio que estava aguardando pela adoção, surgiu a vontade de engravidar. Eu parei e pensei, amor, nós temos úteros saudáveis, vamos engravidar juntas? Aí ela topou, aí fomos procurar a fertilização. Chegamos lá, fizemos vários exames que o médico pediu, mas infelizmente a Fabiana não podia engravidar e eu resolvi engravidar com o óvulo da Fabiana. Isso, a gente escolheu um doador anônimo com as características dela para que a gente pudesse mesclar, né, e ele viesse parecido com a gente. Sim. Nesse meio tempo, em 15 dias, ele falou que era o processo, em 15 dias depois do processo estaria grávidas. E realmente foi o que ele disse. O doutor disse que depois de 3 meses a gente fica sabendo o sexo, mas que isso foi pra gente sensacional, porque eu queria Rebeca, a Fabiana queria Salomão. E nesses 3 meses ficou aquela dúvida entre os avós e os avós, que a família é grande, né? Aí a expectativa no dia da ultrassom foi a minha mãe, a mãe dela, a gente, foi a turma toda para saber o sexo do bebê, você lembra? Foi uma farra. Foi uma farra. Lá no consultório, na hora que ela virou, falou: tem um pintinho aqui, é menino. Aí minha mãe gritou: é o Salomão. Foi uma alegria tremenda naquele momento. Então, no decorrer da gestação, foi maravilhosa. Eu tive uma gestação tranquila, optei por cesárea. A cesárea foi sensacional, não tivemos problema algum. Salomão nasceu saudável. Aí quando ele nasceu, eu fui procurar para registrar. E quando eu cheguei no cartório, eles falaram que eu não podia registrar. Porque quem que eu era? Eu falei: eu sou a mãe. Eu falei assim: mas você não é mãe, a mãe é quem está aqui no papel. Eu falei assim: não, mas eu sou a esposa dela, tem união estável, eu fiz aqui nesse cartório mesmo. Ele falou assim: não, mas a gente não permite fazer isso, registrar. Eu falei assim: então você não pode registrar no meu nome, então registra só no nome dela, não tem problema. Não, então tem que vir um parente, alguém próximo para registrar. Eu falei: eu não posso nem registrar o meu filho no nome dela? Ele falou assim: não pode. Aí eu fiquei muito brava dentro do cartório e falei: não, eu não saio daqui sem um registro. Não saio, eu não vou chamar o pai dela, a mãe dela para registrar o meu filho, não. Aí, depois de muita conversa, eles aceitaram, pegaram a união estável que tinha no cartório e registraram. O contrato da fertilização. O contrato, ele viu o contrato da fertilização, todo o processo que a gente passou. Mas foi necessário pedir com a ajuda de advogado, entrar com o processo na justiça para concluir o nome das duas, porque na verdade eles estavam achando que eu estava adotando o Salomão. E na verdade eu não estou adotando, eu sou mãe dele também, né? Sim. E acho que foi o primeiro processo que teve na nossa cidade, né? Na cidade. E depois de 9 meses que saiu a certidão, que a gente conseguiu alterar a certidão, escrito com as duas mães. Filiação às 2 mães e as avós maternas e maternas. E foi uma festa, né? Fizemos, sempre comemoramos, né? Comemoramos, Foi uma comemoração maravilhosa. Isso, e aí com isso, eu sempre olhando na vara a nossa posição, né? Na vara da justiça e fazendo os cálculos e pensando: se deram tantas crianças ano passado para esse ano, então ainda tem mais 3 anos ainda para a gente receber uma criança, porque nosso perfil de criança também não era complicado, a gente escolheu menino ou menina, podia ter irmãos, era bem tranquilo, porque a gente não tinha essas preferências. Mas quando foi dezembro, né, dia de 2016. 11 de dezembro de 2016, recebemos uma ligação. Uma ligação maravilhosa, era da vara da infância. Vocês querem vir buscar, conhecer? Na hora, que dali foi como se fosse um nascimento para nós, né? E aí a gente pensou assim: é menino.
Eu falei, ó, ótimo. Que eu já tenho todas as roupas de menina, eu já tenho um menino em casa. Mas aqui, ele tem um probleminha nas vistas. Aí eu falei assim, que tranquilo, não tem problema, a gente vai levar o médico. Né? Leva no médico, a gente olha. E aí a gente foi conhecer ele. E ele realmente tinha um olhinho que ficava mais menorzinho, assim, né? E ele tava, coitadinho, carequinha, né? Todo marcadinho, sem vida, sem alegria. Ele tinha 1 ano e meio. E tinha passado mais de 8 meses no abrigo. Foi uma sensação maravilhosa. Eu virei pra ele e falei, na época eu não podia chamar pelo nome que nós demos ele, né? E nem pelo nome que era registrado pela mulher que gerou. Aí eu falei, vem filho, né, mamãe? Ele veio, correu e me abraçou. Então aquele momento foi maravilhoso. Salomão também na hora abraçou ele, começou a brincar com ele. E isso foi tudo dentro do abrigo. E a gente viu uma ligação e ele falou assim, não, vamos embora, vontade de levar ele na hora. E a gente falou, não pode, tem que esperar o documento sair pra gente vir buscar. Mas Deus foi tão bom que foi rápido. Foi menos de uma semana. Uma semana. A gente levou os avós também e buscamos. Na verdade, dia 11 ligaram, dia 15 de dezembro já estava na nossa casa. Foi de Deus. Foi o presente de Natal. Porque a gente nem esperava passar Natal com outra criança. Não. Salomão recebeu o irmão em casa, foi maravilhoso. Foi um Natal abençoado por Deus. Desse dia para cá, todos têm sido abençoados, né? Todos os dias, com o Felipe, o Salomão. A cada dia a gente aprende um pouco mais com eles. Cada um tem seu jeito, seu gênero, né, mãe? A gente entrou com o pedido da adoção definitiva para o Felipe e ainda estamos aguardando ainda todos os trâmites necessários, né? E o Felipe tem outro aspecto, né? Outra vida, uma vida que nasceu dentro dele e a gente não consegue ver mais nossa vida sem os dois pequenos, né? Então, quer dizer, veio para completar, né, o nosso amor, assim dizendo, né? E foi perfeito, porque o Felipe veio com as características da Naimara, Salomão parece um pouco comigo, e a gente chega até a brigar na rua por causa disso, porque tem gente que fala, não, ele é filho dela, não, é nosso, não, é dela, parece com ela, o outro é filho dela que parece. Eu falei assim, olha, tá registrado, nosso nome é nosso, você não pode falar mais nada, aí a pessoa para, né, porque é difícil, né, as pessoas entenderem como que a gente cria, como é ser nosso, né? Como ser nosso, verdade. E eles com 2 aninhos, né? Salomão com 1 ano e 7 meses colocamos no jardim. E o Felipe, quando veio, aí ele ficava com ciúme. Ele chorava porque o Salomão estava indo para a escola. E o Felipe chorava porque o Salomão chorava porque estava ficando e chorava porque o Salomão estava indo. Aí ele falou, vamos colocar o Felipe também, vamos ver. E colocamos, foi sensacional para ajudar todos os dois. Né, conviver com as crianças e as dificuldades que eles tinham, né, um com o outro. Todo mundo sabe que os dois têm 2 mamães e querem ter mamães, mais mamães também. Pergunta, por que eu não tenho mais de uma mamãe? O sensacional é que os amiguinhos deles me chamam de mamãe Naná e chamam ela de mamãe Bibi. É o que o Salomão e o Felipe nos chamamos. Né? Eu sou a mamãe Naná para o Salomão e Felipe e ela é a mamãe Bibi. E na escolinha, os coleguinhas todos me chamam de mamãe Naná. E me abraçam, me beijam, os pais todos. Nunca tivemos um pingo de preconceito, graças a Deus. Porque minha aprendizagem, a minha educação que eu tive em casa da Fabiana, a gente sabe chegar, respeitar, né, para ser respeitado. Então a gente entra e sai com carinho e com amor ao próximo. Então, graças a Deus, na escolinha, sempre os pais, como nós trabalhamos por conta própria, personalizado, os pais vêm, procuram. Festa de aniversário nos convida, não deixa de fora, festa da escola, eles vêm, procuram para conversar. Então, assim, a gente não vê dificuldade nenhuma que possa acontecer dentro dessa escola, preconceito a eles e nem a nós. Os proprietários da escola também, que estão na escolinha, que é até de parente particular, eles tratam a gente com muito carinho, muito amor, preocupam, né, amor? Eles têm alguns que frequentam a nossa casa, nós temos um vínculo com os filhos deles também. Os nossos filhos estão crescendo com amizade na escola e sem preconceito. Super tranquilo. Muito tranquilo, graças a Deus. E a nossa família é sensacional. Sobre a família, todos eles são apaixonados por nossos filhos. Não tivemos dificuldade de não aceitação. A minha família, por exemplo, não teve dificuldade de aceitação a Fabiana. Minha avó era sensacional, apaixonada com a Fabiana. Os meus primos ficavam até com ciúme. Tanto o amor que ela tinha pela Fabiana. E a minha mãe tem ela como filha, meu pai tem ela como filha, meu pai apresenta ela como filha. A mãe dela me tem como filha e amiga. Então, sim, nossa família é união e é amor.
Os parentes mais distantes têm muita mania de falar: ah, esse é seu filho e o outro é adotivo. E muitas das vezes falam: não, esses são os meus filhos, independente de como foram gerados ou foram, né, que Deus deu, como que vieram parar com a gente, né? Eles são meus filhos. E aí eu até afastei de certas pessoas por causa disso, porque eu não gosto de escutar que o Felipe é um adotivo, né? Não, ele é meu filho. E eu luto por isso, eu brigo por ele igual uma onça, porque é nosso, os nossos filhos, independente, né? Se ele foi gerado no coração, se ele foi gerado no útero, ele foi gerado com amor em nossas vidas, é a nossa família. E esses parentes, parente que se vê uma vez há 5 anos, não é parente próximo, os próximos, né, que graças a Deus nós somos união. Não desista, né, porque aonde há amor, há família, há esperança. E não podemos olhar o que o próximo pensa, temos que olhar a si próprio, não temos que ter preconceito a si próprio, nós temos que enfrentar de cabeça erguida e amando ao próximo, mesmo que eles lisas tenham preconceito contra a gente. Eu acredito que onde tem amor, há uma família, independente se é do seu sangue, se é de onde veio ou de onde você conseguiu. Se é uma família que te aceitou e te deu amor, te deu carinho, se as pessoas te deram amor e te deram carinho, virou família. E você tem que ir atrás daquilo que você sonha, do que você quer. Como nós sonhamos em construir uma família, ter filhos, e não fazemos mal para ninguém, e assim a gente continua seguindo, né, nossa vida, ajudando as pessoas. Aliás, a gente até ajuda muita gente, né? E isso que é o importante. Nós fazemos muita ação social, ensinamos nossos filhos a fazerem também. Não prejudicamos o próximo. Eu acho que desde o momento que você não prejudica o próximo, e você está liberado para viver sua vida da melhor forma que você achar. E assim, gente, e lutar sempre, lutar das dificuldades, né? Porque nem tudo é fácil. O Felipe, por exemplo, ele veio com muita dificuldade, ele batia, agressivo, né? Porque o convívio dele no abrigo foi com crianças que sofreram agressões, crianças que às vezes dependentes químicas, né? Por causa das mães. Então a gente tem que trabalhar, estamos trabalhando com ele sobre isso, para ele ser mais calmo, entender as frustrações, entender as emoções dele, né? E cada dia para ele é um aprendizado, né? Porque quando a criança já vem desde o útero, já tem aquele amor, não tem aquela sensação de abandono, é diferente. A gente vê um pouco a diferença no Salomão. E ele às vezes fica com medo da gente abandonar ele. E sempre a gente tem que estar refrisando: a gente não vai te abandonar, a gente vai estar sempre com você. Para ele pôr isso na cabecinha dele e perder esse medo. Ele meio que não entende muito bem, não. A gente começou já a conversar com ele, ele ainda não entende não. Mas com amor e carinho, tudo modifica, né? Ele pede fotos dele recém-nascido, aí a gente mostra a foto quando ele chegou para nós. Mas se a gente explicar para agora, ele não vai ter total compreensão. Então, estou esperando ele ficar um pouquinho mais velho para a gente já falar aqui a nossa ideia. O Felipe não pergunta sobre pai, mas o Salomão chegou a perguntar: mamãe, por que nós não temos papai? Aí eu falei: você tem papai, né? Você tem o nosso pai, que é meu pai, o nosso Deus lá em cima. Eu explico para ele assim. E nós duas somos suas mães, duas mamães, com amor, com carinho, que te amam muito, e que o que o papai faz ao lado do filhinho, as mamães podem fazer também. Mas um dia você vai sentir falta de um sexo masculino na sua vida. Você tem seu padrinho, que é o tio Gil, meu irmão, né? O sexo masculino faz parte da vida dele. O tio Gil joga futebol com você, brinca com você, mas aqui em casa você sente falta de um homem, de um papai? Ele fala: não, tem vocês duas mamães. Aí ele vira primeiro: mas duas mamães é bem melhor, né, mamãe? É muito amor, ele mesmo fala. Então assim, ele é apaixonado. O Salomão chega toda hora e fala: mamãe, eu te amo, e carinha, e beija, e quer pular, e quer abraçar. Então a gente tenta tirar um pouco o foco, para não sentir tanta falta do sexo masculino, mas ele tem. Ele perguntou mais isso depois de uma viagem, que ele foi para um clube e viu vários pais, casais, né, homem, mulher e tal. E aí ele perguntou mais pra gente, ficou sentindo aquilo. E a gente explicou dessa forma, né? Tem o Papai do Céu, tem os avós que são representantes e o padrinho que a gente colocou para ser presente na vida deles. E tá sendo assim, né? E isso tá suprindo. Eu expliquei para ele também que tem família, tem 3 formas de se amar, né? Que
sempre, desde pequenininho, a gente fala para ele, nós somos 2 mamães, tem família com 2 papais e tem famílias com papai e com mamãe. Então os 2 papais não têm mamães, mas o amor deles também é enorme, igual o das mamães aqui, que são 2 mamães para você. Na casa da vovó, não é o vovô e a vovó, então o amor deles para os filhos também é a mesma coisa, não muda. Quando a gente opta por ter um filho, é para a vida toda, Salomão. Então o amor que nós temos para você vai ser de hoje até o meu último suspiro ao seu, porque um dia a gente não vai estar aqui mais do seu lado. Ah, vai estar sim, mamãe. Ele fala, vai estar sim, sempre. A mamãe sempre vai estar no seu coração, a vida toda, você não precisa se preocupar. Aí ele vai ficar mais tranquilo. Depois disso, dessa conversa que tivemos, ele não perguntou mais. Ele vai entender, né? Com certeza ele vai vir perguntar novamente, eu vou explicar de outra forma para ele entender melhor. Mas eles são muito inteligentes, são meninos maravilhosos, criança abençoados. Aceita, né? Muito mais fácil que um adulto, né? A aceitação deles é mais fácil. E eu acho que na fase deles agora, explicando isso, tendo sabedoria para explicar, passando amor e carinho, o entendimento vai ser melhor. Porque se esperar virar adolescente para explicar essa situação, pode criar uma revolta. Então é agora que temos que cuidar, zelar por isso, ensinar eles tudo que tiver que ensinar agora. E está sendo maravilhoso essa fase da minha vida. A melhor coisa que eu fiz foi construir a minha família e ter meus filhos. Agradeço a Deus todos os dias. Foi. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Desculpa, né? Primeira vez a entrevista. Vocês são bons demais. Da primeira vez.